Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Você que ouvir esse vídeo, abra seu coração para Jesus Cristo. O nosso texto é Mateus capítulo 28, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém. O contexto do capítulo 28 de Mateus, do versículo 1 ao 10, é a ressurreição de Jesus e o aparecimento de Jesus às mulheres. Do versículo 11 ao 15, os judeus subornam os guardas do túmulo para negar que Jesus não tinha ressuscitado. O versículo 16 e 17, que é o nosso assunto hoje, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Do versículo 18 ao 20, ele vai dar a orientação da grande comissão para que todo aquele que crê pregue o evangelho a toda criatura. Vamos aqui aprender com o capítulo 28 de Mateus, versículo 16 e 17, que começa o versículo 16 dizendo assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Cristo, quando estava com seus discípulos, antes de morrer, antes de ser crucificado e morrer, ele já havia ensinado aos discípulos que ele iria para Jerusalém, ia morrer, e depois, no terceiro dia, iria ressuscitar. Então, ele tinha ensinado isso para os discípulos, e também já tinha ensinado que depois que ele ressuscitasse, encontraria com os discípulos no monte, na Galiléia. Eu vou ler Mateus 26, 32, que é a palavra que o próprio Cristo afirma: Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Amém? Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos que depois da sua ressurreição, ele iria adiante deles para a Galiléia. Então, o discípulo já sabia disso. Quando as mulheres vão ao túmulo, Jesus diz às mulheres: vão avisar aos meus irmãos. Isso é muito importante. Jesus diz irmãos, né? Que vão para o monte, que vão para a Galiléia, para onde eu os designei. O versículo 16 vai dizer isso mesmo: para onde? Para o monte que Jesus lhes designara. O ensino orienta e segue essa compreensão de que o monte é o Monte Tabor, que fica na Galiléia, o mesmo onde Cristo foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João. Aquela transfiguração é um protótipo do reino futuro de Deus, está certo? Mas o nosso assunto é esse aqui, que Jesus já havia ensinado aos discípulos que depois da sua ressurreição, portanto, duas verdades graciosas nessa afirmação: é que ele iria ressuscitar e ele iria encontrar-se literalmente com os discípulos no monte na Galiléia, que era o monte designado, e historicamente e pelo próprio texto, assim, dá para se entender, porque o monte Tabor, que ficava na Galiléia, isso aqui é só informação histórica, você encontra isso, ele fica numa colina na Galiléia, do lado leste, no vale de Jezreel, e ele está a cerca de 17 quilômetros do mar da Galiléia, com altura de 575 metros acima do nível do mar da Galiléia. Isso é uma localização geográfica. Jesus é real e se encontra com a gente em lugares reais, tá certo? Então ele marcou esse encontro com os discípulos após a sua ressurreição, e nós entendemos que foi, pelo fato de ser na Galiléia, foi o Monte Tabor, por ser o mesmo monte onde Jesus foi transfigurado. E é o mesmo monte de onde ele subiu aos céus. Amém? Vamos aqui ao versículo 17, porque vai dizer algo interessante, porque a palavra de Deus é interessante, importante para o nosso ensino, nosso aprendizado, para a nossa fé. E quando o viram, o adoraram. Essa expressão, ela estabelece claramente que devemos reconhecer o Cristo como o único Deus e Senhor da nossa vida, e somente a Ele devemos adorar, pedir a Ele, falar com Ele, rezar para Ele não, rezar para que Ele lhe abençoe, orar para que Ele lhe abençoe, que orar e rezar é a mesma coisa, tá certo? O que muda é só a ideia. Mas assim, Jesus
Quando os discípulos se encontraram, eles adoraram. Isso é um reconhecimento de que Cristo é o Messias, é o que veio salvar, é o Redentor da humanidade, é o Deus que havia vivido com os discípulos, ensinado a eles, dito: olha, vou encontrar vocês depois da ressurreição. Amém? Então, quem conhece a Cristo verdadeiramente, pode até ficar assim sem entender muito, porque o texto vai dizer assim: e quando viram, adoraram. Dá a entender que todos adoraram. Todos. Amém? Mas vai dizer, alguns duvidaram. Todos adoraram, mas alguns duvidaram. O que eu quero dizer para você com essa expressão, mas alguns duvidaram? Isso demanda apenas uma admiração dos discípulos diante de um fato tão extraordinário, que era a ressurreição de um homem. Apesar de ter ressuscitado Lázaro, mas em outra história ele estava presente, mas assim, estava ali, viram na cruz mortal. Isso causou uma admiração, mas o fato é que todos a adoraram. Então você precisa ser um adorador de Jesus. Ou seja, como é que se adora Jesus? Crendo nele, confiando nele, entregando sua vida nele, vivendo para ele, e quando morrer crendo nele. Amém? Isso é uma forma graciosa de adorar Jesus, porque ele é Deus, está certo? O texto diz que quando viram, adoraram. Então, todos adoraram, mas alguns duvidaram. E eu estou ensinando a você que essa admiração é apenas pelo fato tão extraordinário de ter acontecido, ou seja, Jesus ter ressuscitado. É de fato um fato extraordinário, então causa admiração até hoje. Mas escute isso: quem conhece a Cristo de verdade pode até ficar admirado com Cristo, que é Deus, veio à terra, encarnou, viveu, morreu. A gente pode até ficar admirado com essa situação, porque isso é um fato extraordinário. Porque assim, como é que ele, sendo Deus, foi morrer por mim? Isso causa espanto, causa admiração. E ressuscitou por mim, isso causa admiração. Então, aqui, ficar admirado e causou essa dúvida, não é uma dúvida de negação, mas uma dúvida de espanto. Lembra no texto de ontem, quando o anjo fala com as mulheres, ele diz: não temas. Então, é um fato extraordinário que causa temor, causa espanto. Mas estou trazendo essa palavra hoje, nessa manhã, nesse dia, no dia em que você ouvir esse vídeo aí no YouTube, em algum lugar, você seja abençoado pela presença de Cristo e pela sua fé e pela sua adoração a Ele e somente a Ele. Amém? Olha, Romanos 5:8, que o apóstolo Paulo que escreveu, tem todo um contexto, mas eu vou ler só o 8, que ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não tinham Cristo, não tinham obtido perdão de pecado, e Jesus morreu por nós. Amém? Cristo marcou o encontro contigo. Quem sabe hoje, ou no dia que você ouvir essa palavra, você possa entender que Jesus morreu por você, ressuscitou para você, e a sua fé nele lhe garante uma eternidade com Deus, uma filiação com Deus. Isso é coisa graciosa. Amém? Deixa eu lhe fazer aqui essa observação. Você pode até ficar admirado, está aí no grupo dos que se admiram, mas você não pode deixar de crer. Até hoje estou espantado assim, como é que Jesus resolveu me salvar? Tem um testemunho meu no YouTube, se você achar lá, testemunho do pastor André, transformação de vida. Tá certo? Então, assim, a gente se admira, mas a admiração, assim, apesar de muito negar, eu estou entendendo que aqui a negação nesse texto é uma admiração por esse fato extraordinário de Cristo ter nascido, morrido e ressuscitado por mim e para me salvar. Quando eu digo por mim, não é querendo ser melhor do que você, é porque nós devemos nos apropriar dessa verdade de forma pessoal. Amém? Não fique no grupo só dos que se admiram, não. Vá para o grupo dos que creem. Vou encerrar lendo João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, essa condenação é eterna. Existe uma separação eterna de Deus e uma vida eterna na presença de Deus. E a única condição
é saber que Jesus marcou encontro com você. Você abrir seu coração para Ele, crer nele e declarar sua fé exclusivamente nele. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Eu estou orando pelo Brasil, porque o Brasil está entregue na mão de uma cleptocracia, de um governo ladrão e perverso. Não é questão de ser contra pessoas, é contra um sistema de governo maligno. Estou orando para que Deus possa nos libertar também dessa dificuldade que estamos atravessando momentaneamente, mas creio no Deus que também nos abençoa aqui na terra, porque eternamente já está garantido por essa adoração, fé e crença exclusiva em Jesus. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.